Olá, meus irmãos, paz seja convosco, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Marcos, que revista linda, né? O Evangelho do Servo de Jesus. Vamos hoje fazer um breve comentário sobre a lição número 2, para que você possa preparar a sua aula. Enquanto você pega aí a sua revista, sua caneta e papel, assista esse vídeo da Catedral da Assembleia de Deus em Niterói, caminho Niemeyer. Esse vídeo está no site catedraldaassembleiadedeus.com. Lá você vai encontrar a opção de como ajudar esta obra, pois no dia 24 de junho de 2024, a igreja aqui no Rio de Janeiro estará completando 100 anos. Eu estive no centenário em Belém, né? Ainda lembro daquela música, Assembleia de Deus no centenário, né? Eu não sei qual vai ser a música daqui, também não sou compositor, não é minha área. Mas vai ser uma coisa bonita. Se eu fosse você, já preparava aí a sua caravana para 2024, porque vai ser bonito o negócio aqui, hein? Vamos ver como é que vai ser essa reconstituição. Vai ser uma linda festa. Caminho Niemeyer é a orla de Niterói, onde você pode ter a visão que está aqui atrás de mim, da ponte do Cristo e do Pão de Açúcar. Glória a Deus. Muito bem. Vamos lá, meus amados. Fique aí, não saia, porque eu quero que essa síntese, esse subsídio que eu apresento para os professores seja, em média, 20 a 30 minutos no máximo, ok? Eu quero explicar para você que está dando aula sobre Marcos, o Evangelho do Servo Jesus, o Evangelho do Servo Jesus. Eu quero falar para você hoje sobre a tríplice missão da igreja: querigma, koinonia e diaconia. Mas eu só vou falar no final, e aí só pega quem ficar até o final, ok? Glória a Deus. Vou explicar para você a tríplice missão da igreja na visão de John Stott, um grande escritor anglicano. A lição número 2, a oposição ao servo. Se você não se inscreveu ainda no canal, eu sou o pastor João Neres, e eu quero ministrar aulas para ajudar os professores de escola dominical. Inclusive, quando eu tiver disponibilidade, vou ministrar de outros temas também, de outras revistas de EBD, para ajudar mais professores de todo o Brasil a prepararem as suas aulas. Eu estive com o pastor Pádua, aqui no Rio de Janeiro, estive lá em Belém também, São José dos Campos. Essa é a minha família linda. Essa é a minha neta Radassa, que acabou de chegar e já está quebrantando o coração do vovô. Olha só, sai do meio dessa briga, Radassa. Esses religiosos brigando aí, minha filha. Oh, meu Deus. Olha aí, eu tirei a Radassa do meio da briga, porque a lição hoje é a oposição ao servo. Quero pedir para você se inscrever nesse canal. Já tem mais de 2.200 inscritos e eu estou fazendo uma live diária. O tema é Lendo e Explicando a Bíblia Sagrada. E nessa live, Lendo e Explicando a Bíblia Sagrada, eu já gravei todo o Evangelho de Marcos. Então você vai acessar o canal Pastor João Neres no YouTube e vai no capítulo que você precisar durante essas 13 lições e vai estar lá já gravado, tá bom? Já gravei o Pentateuco inteiro, os 4 evangelhos, Atos, Romanos, 1º e 2º Coríntios, se não me engano. Já tem 22 livros gravados, tá bom? Se inscreva no canal e Deus vai te abençoar. Bem, esse evangelho de Marcos é o evangelho que apresenta Jesus como servo. Eu vou deixar isso aqui em todas as lições desse trimestre para nós meditarmos, né? Mateus, escrito aos judeus, inclusive foi escrito em hebraico, ele é o rei. Marcos, escrito aos romanos, ele é o servo. Lucas, escrito a Teófilo, um grande homem, um nobre, ele é o filho do homem. E João, escrito aos gregos, apresenta Jesus como
o Filho de Deus. Vamos ao breve comentário da lição número 2, a oposição ao servo. Retirando-se os fariseus, conspiraram logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Olha, a vida desses camaradas consiste em se opor a Jesus. A primeira coisa que eu ressaltaria nessa aula é que toda vez que nós nos dispomos a servir, nós encontramos oposição. Principalmente do religioso, principalmente do fariseu, daquele que aprendeu muito bem a lei e a norma, mas não tem a graça no coração. A verdade prática diz que servir a Cristo também significa ser fiel e corajoso em meio a provações e perseguições. O texto que você vai ler com a classe, de preferência na revista e atualizada, é Marcos 3, de 1 ao 21. Deixa eu botar um silencioso aqui, porque esse celular toca em hebraico. Aí vai assustar o pessoal pensando que é homem-bomba. Ô, glória. Vamos lá. Oposição silenciosa. Essa primeira parte é interessante, né? Porque conta-nos a história do paralítico de Cafarnaum. Jesus estava sempre onde os pecadores estavam, onde as pessoas que precisavam de ajuda estavam, era ali que Jesus estava. E é interessante, eu descubro uma coisa aqui nessa história. Eu vejo que aquele que está disposto a servir, ele atrai também outros servidores. Vejam que os amigos trouxeram esse homem paralítico. 4 amigos. E o que é que despertou esses amigos a servir assim? A essência do servo chamado Jesus Cristo. Servir atrai. Quando você começar a servir de forma diferenciada na igreja, você vai atrair outras pessoas que gostam também de servir. Então, seus opositores começam aí no subtópico 2, né? Porque fala ele deste modo? Ainda é uma oposição velada. Ele blasfema, ele comete blasfêmia, porque ele disse, perdoados são os teus pecados. Olha, tem muito religioso murmurador. Eu me lembro que uma vez eu morava numa comunidade aqui no Rio de Janeiro, e eu acendi um fogo para queimar umas folhas que eu tinha varrido na minha calçada, né? Estava em obra ainda. E aquele fogo fez uma fumaça. E passou o macumbeiro, não falou nada. Boa tarde, seu João. Passou o outro religioso, o TJ, o espírita, todo mundo passou e não disse nada. Passou o crente e fez assim, ó. Não sabe que essa fumaça faz um mal danado aos outros. Nem me deu a paz do Senhor, mas murmurou. Falei, crente, a vontade de chamar de raça de víbora. Pois é. Esses aqui são exatamente assim. Jesus foge deles. Olha, no Evangelho de Mateus é tremendo, porque ali destaca bem, né, a perseguição. E quando chega lá em Mateus 23, Jesus descarrega de uma vez só, né? Na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e fariseus, e aí ele desce a lenha. Raça de víbora, faça o que eles dizem, mas não faça o que eles fazem. E Jesus ali desce o cajado. Pois bem, aqui eles começam de forma velada, primeiramente, falando que ele não pode perdoar pecado. Depois, senão Deus, né? E aí Jesus perdoa o paralítico e diz, levanta-te e anda, e mostra que tem o poder que eles acham que Jesus não tem. Depois essa oposição não é mais implícita, ela é explícita. Aqui nós aprendemos outra lição. Quando as pessoas começam a se opor a nós, quando nós começamos a servir e as pessoas começam a se opor, elas não sabem quem você é ainda. Então elas ficam
murmurando, falando baixo, tentando semear contenda, né? Mas quando elas veem que conseguiram alguns adeptos, aí elas aumentam essa oposição e passa a ser explícita. E aqui eles vão dizer em Marcos 2,15, mas ele se reúne com pecadores? Ora, Jesus veio buscar os pecadores. Jesus veio salvar os pecadores. Jesus estava sempre na casa de alguém para salvar ou fazer um milagre. Ele esteve na casa de Maria e Marta, ele esteve com a samaritana, ele esteve com Zaqueu, ele esteve com Levi, né, que é Mateus, e também era publicano. E sempre que ele estava com os pecadores, ele era criticado. E olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O pecador tinha uma facilidade de aceitar Jesus e o fariseu tinha uma facilidade de se opor a Jesus. É incrível como tem crente assim, um espírito de fariseu. A pecadora, presta atenção nisso, a mulher do poço de Jacó, a samaritana. Meia hora de conversa com Jesus, ela foi na cidade, se tornou missionária e trouxe todo mundo para Jesus. O sumo sacerdote Anás e Caifás, depois de 3 anos Jesus pregando, ele perguntou para Jesus, tu és o Cristo? Agora, 3 anos. Aquela mulher, em meia hora, voltou, foi lá na cidade e disse, um homem falou comigo diferente, me olhou diferente, me tratou diferente. E ele contou toda a minha vida. Porventura não é ele o Cristo? A pecadora reconheceu que Jesus era o Cristo em pouco tempo. O religioso, em 3 anos, não conseguiu reconhecer Jesus como crente. A religiosidade cega. E eles criticaram porque Jesus se reunia com os pecadores, porque ele não jejuava. Ora, tem o tempo do jejum. Tem o tempo do jejum. Hoje nós jejuamos porque o noivo não está mais conosco. Hoje nós jejuamos, como jejuamos nesse período de eleições, por causa da guerra espiritual que está sobre a nação. Mas naquele tempo, Jesus disse, nesse momento eles não precisam do jejum. Né? Aliás, é uma coisa que eu disse esses dias numa live, qual o melhor? É ter jejuado ou estar jejuando? Qual o melhor? Ter jejuado ou estar jejuando? Vou beber uma água aqui para você pensar. Eu disse isso quando eu estava fazendo a live daquele episódio que Jesus expulsa o demônio do menino que se joga no fogo, na água, né? E Jesus diz, essa casta só sai com oração e jejum. Bem, Jesus não estava dizendo que você tinha que estar em jejum naquele momento para expulsar o demônio. Ele estava dizendo que aquele que tem uma vida de oração e jejum, ele manda o demônio sair e ele sai, porque era uma casta pesada, ok? Então, melhor do que estar jejuando é ter jejuado, porque tem hora que você vai participar de uma atividade que vai exigir tanto o teu físico que você não pode mais estar em jejum. Então, o bom é ter jejuado. O bom é se preparar antes para a batalha. Jesus está aqui no meio da peleja, mas ele já jejuou 40 dias e 40 noites para enfrentar esses murmuradores. Velhas tradições, queridos, como tem gente e como tem crente que só consegue enxergar as velhas tradições. Mas no meu tempo era assim. Mas o pastor fulano de tal não aprovava isso. Mas não abre a mente para entender a palavra, né? E fica nas velhas tradições e nas tradições de homens. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. A coisa vai evoluindo. Era uma oposição velada. Depois era uma oposição explícita. Agora, além de explícita, a oposição é cruel. Por quê? Porque ele valorizou as pessoas acima dos costumes.
Quando você vê uma pessoa, grave o que eu estou dizendo, meus amados. Quando você vê uma pessoa humilhar alguém por causa de um costume, ou por causa de uma parede do templo, ou por causa de uma coisa que quebrou, essa pessoa tem problema. Pode investigar que essa pessoa tem problema. Toda vez que a pessoa é muito dura, muito rígida, sem misericórdia, pode investigar que essa pessoa tem problema. Então, eles fizeram uma posição cruel porque ele valorizou mais as pessoas. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E ele curou no sábado. E ele aplicou a misericórdia. Ainda provou que Davi, né, comeu o pão sagrado também, e não teve nada. Por quê? Porque a misericórdia está acima da lei, da norma, né? A graça é superior. Porque fez o bem. Todas as vezes que você quiser fazer o bem às pessoas, você vai encontrar oposição, por incrível que pareça. Então você vê que essa oposição é algo implantado pelo inimigo das nossas almas. Porque você está fazendo bem, mas aquele que é fariseu, aquele que é religioso demais, ele se opõe porque ele está dominado pelo espírito do inimigo. E um sentimento carnal, né, do próprio homem, que é terrível. E ele não recuou. Né? Então, como ele não recuou, ele tinha cada vez mais oposição. Mas faça como Jesus. Quanto mais se opuserem ao seu trabalho de servir, faça discípulos. Jesus disse, eu agora não sou apenas eu. Vou formar 12 clones, 12 discípulos, 12 que pensem como eu. Quando você formar 12 que pensem como você, você terá mais força, né, para combater os murmuradores. Aquele que serve a Cristo caminha triunfantemente em meio a toda espécie de perigos e oposições. Aleluia. Louvado seja Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor, e eu quero mostrar para você que ficou até aqui esse slide. Olha só. Segundo John Stott, que né? Ele morreu tem um pouco tempo, tem uns 3 ou 4 anos. John Stott tinha essa teoria da tríplice missão da igreja. Por que eu gosto dessa teoria? Porque muitos dizem que a missão da igreja é pregação, comunhão e adoração. Eu não concordo, e eu gosto mais dessa teoria de John Stott, porque ele diz que a missão da igreja é essa aqui. Querigma, que é pregação. Koinonia, você já conhece a palavra, que é comunhão. E diaconia, que é serviço. Pastor João Neres, onde está a adoração? A adoração, meu filho, está enquanto eu prego. Enquanto eu prego, eu estou adorando. A adoração está enquanto eu tenho comunhão uns com os outros. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Enquanto eu estou em comunhão, eu estou adorando. Enquanto eu estou lavando os pés, eu estou adorando. Sabe por que tantas pessoas fizeram oposição a Jesus? E sabe por que as multidões, e o comentarista começa a introdução falando isso, que Jesus ficou famoso demais. Sabe por quê? Porque as pessoas estão precisando de quem sirva. As pessoas estão precisando de um abraço. As pessoas estão precisando de um conselho. As pessoas estão precisando de quem lave os pés. As pessoas estão precisando de alguém simplesmente para ouvi-las. E quando você empresta os seus ouvidos e diz, pode falar, fala que eu te escuto, né? Você já estará servindo a alguém. E aquela pessoa vai falar, e já sai dali leve,
simplesmente porque você ouviu. Você está servindo, você está aconselhando, você está ajudando alguém a se libertar de um trauma, de um medo. E essa é a tríplice missão da igreja: querigma, pregação; koinonia, comunhão; e diaconia, serviço. Estamos estudando Marcos, o Evangelho do servo Jesus. Que nós possamos ser servos como Jesus foi. Esse é o livro do pastor João Neres. E aí está o meu contato. Se você quiser mandar uma pergunta, fique à vontade. E dentro das minhas possibilidades, eu estarei respondendo em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Esse local da foto que eu estou aqui é exatamente onde será construída a Catedral da Assembleia de Deus no caminho Niemeyer, mais ou menos para esse lado aqui, o lado da ponte. Desceu da ponte, virou à direita, vai chegar logo nessa catedral. Se você vier em 2024, vai ser uma grande festa, assim nós cremos. Pai seja convosco, e até a lição número 3, que será, deixa eu ver aqui logo, para ficar o suspense, Marcos 4, as parábolas do servo. O servo falava por parábolas, porque senão os murmuradores, os opositores o engoliam, né? Às vezes, para nós continuarmos servindo, temos que falar por parábolas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, até a lição número 3.